Eu acho que a principal comparação que eles fazem nesse livro em relação à pirâmide submersa são as pirâmides do Egito. E qual seria essa teoria? Porque as pirâmides do Egito, elas viriam muito tempo depois do que seriam esses 12 mil anos. Sim. Mas qual seria, então, esse conceito? Segundo esse relato dessas pessoas que estavam em transe hipnótico, algumas pessoas teriam escapado desse cataclisma de Atlântida. E essas pessoas, elas teriam se espalhado pelo globo, mas eles mencionam principalmente Mesopotâmia, Egito e América. E essas pessoas que teriam guardado esse conhecimento da Atlântida, esse conhecimento que eles tinham nesse continente, suposto continente aí, eles teriam levado esse conhecimento e foi o que foi possível para construir, então, a pirâmide, por exemplo, do Egito, pirâmides maias, porque existem muitas semelhanças. Porque você entende muito mais do que eu, mas quando a gente fala dessa questão arquitetônica maia, é genial. Sim. É um domínio da A matemática absoluta. Completamente. Por exemplo, as faces das pirâmides, por exemplo, né? Elas têm norte, sul, leste, oeste. E elas não eram construídas num lugar aleatório, né? Tem toda uma questão astronômica, todo um estudo por trás. Então, eles diriam que todo esse conhecimento teria vindo... E essa seria a prova de uma possível sociedade que estava muito mais evoluída e que ela teria carregado esse conhecimento. Inclusive, outro fato que dizem suportar essa teoria é o fato de como assim eles pintavam todas aquelas coisas dentro das pirâmides sem luz artificial. Porque, tudo bem, poderia existir o fogo, mas algumas pessoas, alguns relatos, inclusive arqueológicos, então a gente não está falando aqui só de suposições, a gente está falando de coisas que existem, bases e fundamentos arqueológicos, dizem que existiam até elementos que pareciam lamparinas. Mas como que elas estariam acesas? Mas, ao mesmo tempo, segundo alguns estudos, falam que eram objetos hermeticamente fechados. Objetos com uma questão matemática tão perfeita que talvez fosse uma tecnologia muito avançada que hoje a gente fala, não, a eletricidade... Inclusive para hoje. Exatamente, a eletricidade é o mais avançado quando se pensa de luz, mas não, sociedades antigas talvez tivessem um conhecimento mais avançado a partir da percepção da natureza. Que é algo muito interessante que eles falam aqui, porque a conexão com a natureza teria sido vital para esses avanços tecnológicos. E o que é mais interessante ainda, quando a gente fala dessa teoria das 4 luas, que seria o fim apocalíptico, quando a 4ª lua caísse sobre a Terra, fala que a gente não vai chegar a ver isso, porque a nossa ignorância em relação à natureza e a nossa ignorância em relação ao avanço tecnológico ambicioso de sempre querer mais e destruir tudo que está pela frente, impediria a gente ver o fim do mundo, porque a gente vai acabar com ele antes. Então é muito interessante que é uma teoria que nasceu na década de 60. 60, exatamente. E já falava o quanto a gente estava destruindo o mundo, o quanto a gente já estava acabando o mundo e, tipo, a nossa... vamos dizer assim, a capacidade de destruição do ser humano, né? Isso é muito louco.